Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Hildo, sou diretor comercial aqui na eMaster. Junto comigo está hoje o Thiago Alves, nosso Sales Leader, e Everton Marques, nosso Solution Architect responsável pelo tema de hoje. Hoje a gente vai abordar um tema muito importante para qualquer empresa que queira ter sucesso no mercado, que é a gestão da propriedade intelectual. Everton, Thiago, uma palavrinha inicial? Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, novamente em mais um webinar para poder trazer para vocês um tema que é tão relevante, como o Hildo mesmo mencionou, mas a gente vai ter bastante tempo para poder entrar nesses pontos e falar ainda mais. Vou passar a palavra aqui para o Everton para ele poder se apresentar também, tá? Bom dia pessoal, bom dia a todos, é um prazer estar aqui novamente para falar de um assunto que eu tenho muito carinho, que é um produto que eu desenvolvi com a minha equipe aqui na eMaster, que é o Safe Storage, e que vai sanar a dor de muita gente, de muitas empresas aí que tem problemas no armazenamento, na segurança dos arquivos. É isso aí. Perfeito, Everton, obrigado. Obrigado, Thiago. A nossa missão aqui hoje é mostrar para os nossos clientes, para os nossos parceiros, quão importante é esse tema e como a gente consegue resolver. Bom, mas primeiramente vamos começar pelo início, Eu sou diretor comercial na eMaster, minha jornada profissional aí já tem bastante tempo. Meu objetivo aqui é ajudar os nossos clientes a cumprirem os seus objetivos tecnológicos e de negócio. Uma coisa que a TI nunca pode deixar de lado é o objetivo do negócio das empresas. E o papel da eMaster é isso. A eMaster já está há mais de 20 anos no mercado. Nossa história começa lá em 2001 e vem se transformando, e hoje nós somos um dos principais parceiros da AWS a nível nacional e internacional em várias verticais. O nosso propósito hoje é apresentar para vocês uma ferramenta de gestão de propriedade intelectual mais do que propriamente somente arquivos. Soluções de gestão de arquivos vocês já estão acostumadas, mas o que a gente propõe aqui é levar vocês para um próximo nível. Ter uma ferramenta mais avançada, mais moderna, para que vocês possam ter ganho de mobilidade, ganho de compartilhamento, gestão da propriedade intelectual, sem abandonar dois pontos que são fundamentais: segurança e custo-benefício. Vocês precisam manter os dados seguros, armazenados, resilientes, e isso tem que caber dentro do orçamento das empresas. Ainda mais pensando que a gente está na era da inteligência artificial generativa. A necessidade de armazenar e acumular informação, ela se torna cada vez maior. Ninguém vai conseguir construir uma estratégia de inteligência artificial sem ter dados. E aqueles dados que muitas vezes a gente acha que não é muito relevante, ele pode se tornar algo fundamental para construir um novo produto baseado em inteligência artificial, uma nova estratégia. Com certeza, com certeza. Inclusive, no momento que a gente está atualmente, da humanidade, se cria dado como nunca antes visto, Exato. E uma forma da gente armazenar esse dado com segurança está cada vez mais em voga aí nas empresas, A gente precisa oferecer alguma solução que possa garantir essa questão. Exato. Nós somos uma empresa focada no cliente, somos obcecados pelos nossos clientes, como a própria AWS diz, Customer Obsession, e foi com esse objetivo que a gente criou o Safe Storage. Juntamos esforços da eMaster com a AWS para criar uma ferramenta mais moderna, mais avançada, novamente, para que vocês tenham, de fato, mobilidade, que vocês tenham segurança, que vocês tenham capacidade de compartilhar informação e colaborar na construção de documentos de forma síncrona, de forma simples, mas sempre mantendo aquilo que é muito importante: segurança. Temos até uma legislação que fala sobre isso, a LGPD. Então, isso nunca pode ser deixado de lado, O Safe Storage ele tem uma proposta de ser uma ferramenta PaaS. Eu não sei se vocês estão muito familiarizados com o termo PaaS,
mas PaaS é Plataforma as a Services, né? O que isso quer dizer? Que o Safe Storage ele é construído para você. Ele não é ferramenta engessada. Você pode customizá-lo e colocá-lo dentro da realidade da sua empresa. Ao contrário de algumas ferramentas de mercado que você tem que se adequar à ferramenta, não. O Safe Storage se adequa à sua operação, à sua necessidade de negócio. Esse eu acho que é o bônus mais fundamental da nossa proposta de valor. Eu não vou ficar aqui sendo repetitivo, não vou passar a palavra para quem conhece mais do produto, do mercado. Tiago, sinta-se à vontade. Perfeito, Hildo, muito obrigado. Bom, como o Hildo bem explanou, né, alguns dos benefícios do Safe Storage, mas eu preciso voltar um pouco mais sobre de onde surgiu a necessidade, né, de criar, né, uma plataforma para poder atender vocês, atender os nossos clientes e futuros clientes, de onde surgiu tudo isso, tá? Então, automaticamente, hoje no mercado, você tem outras soluções, você tem OneDrive, você tem Google Drive, você tem Dropbox, várias soluções. Só que a gente trouxe aqui, listou alguns dos pontos que a gente identificou ali que é algum problema de uma ou de várias ou de todas as plataformas num contexto geral, para depois a gente fazer um paralelo com os benefícios que o Safe Storage apresenta aí para as pessoas, tá? Então o primeiro deles, se a gente for falar um pouquinho ali de segurança, pensa bem, independente de qual seja a sua empresa, qual é o nicho de mercado, seja um escritório de advocacia, contabilidade, seja uma clínica, né, para fazer ali algumas gestões de imagem ou algo nesse sentido, independente do nicho de mercado, imagina vazamento de dados. O Hildo falou, né, sobre a LGPD, que é uma lei, né, que rege toda uma diretriz em cima de como esses dados têm que ser gerenciados. Agora imagina, vazou um dado. Esse dado pode ser do seu público, pode ser do seu cliente, pode ser da sua própria empresa. Ninguém está salvo desse tipo de coisa. Estamos todos vulneráveis a isso. Então, você precisa escolher muito bem a plataforma onde os seus dados estarão hospedados ali, se eles estarão seguros, criptografados. Então, esse é um problema que todo mundo vivencia hoje, que as pessoas estão suscetíveis aí hoje, né? Fora vazamento de dados. Se a gente for levar isso, por exemplo, para um acesso remoto, imagina só, nós vivemos hoje uma era do home office, né? Com certeza. Todo mundo, hoje a gente saiu aí de uma pandemia onde as pessoas se adaptaram a isso, e muitas empresas ainda mantêm isso hoje, se adaptou, se acostumou, e mantém isso hoje como um formato mesmo de trabalho. Então, na era do home office, imagina se o profissional da sua empresa, ele precisa acessar os seus dados. Só que esse profissional, ele está externo, às vezes ele está na rua. Como que seria isso? Se for uma plataforma um pouco mais engessada, que não dê para ele toda essa flexibilidade da gestão dos dados, do acesso a esses arquivos, e outra, acessou, esses arquivos eles estão vulneráveis, tem quantas camadas de segurança para que ele tenha acesso a esses dados, para que ele faça a gestão desses arquivos? A sua empresa hoje, ela está segura? É um ponto que para vocês está muito bem resolvido? Ou vocês fazem essa reflexão assim, poxa, pode ser que eu estou um pouquinho vulnerável nesse ponto. É algo a se refletir, né? Você tocou num ponto muito interessante, Tiago, que é a questão da segurança, né? Não só a segurança, mas também custo, né? Porque hoje no mercado existem aí soluções seguras, só que não está atrelado diretamente com custo, né? E o que a gente conseguiu absorver dos clientes, dos problemas que os clientes nos traziam, é justamente poder atrelar, né, ao tamanho da infraestrutura do cliente, né? Às vezes o cliente é pequeno, não tem tantos colaboradores, mas ele precisa ter a segurança de poder entregar esses dados na internet, na nuvem, né, e alavancar toda a questão de estar na AWS, né, porque a gente só hospeda na AWS, a eMaster é especialista em nuvem AWS, e acho isso muito pertinente, a gente preocupar com a segurança, né, a dor dos nossos clientes, principalmente, veio da questão de como que eu posso compartilhar os dados sem abrir mão da segurança, e que isso caiba no bolso, né, porque muitas das vezes você precisa de ter uma AD, né, comparando aí com a infraestrutura on-premises, você precisa de ter uma AD, você precisa de ter sistemas operacionais que funcionem dentro de um domínio que a gente sabe que não é barato, né, e a gente conseguiu, com o Safe Storage, resolver todas essas questões. Um ponto importante que você tocou primeiramente, segurança não é só para grandes empresas, só para quem tem
um grande investimento nisso. Segurança ela é importante para independente do tamanho do seu negócio e em qual área você está. Se você for um escritório de advocacia com 2 advogados, um estagiário ou a multinacional, a necessidade de manter seus dados seguros é fundamental. E a gestão desse armazenamento, ela vai ser cada vez mais complexa, ela vai ser cada vez mais difícil, tendo que a noção de que a gente sempre vai precisar acumular e reter mais informações, para que a gente possa usar isso de forma estratégica. Então, o armazenamento, ele se torna um desafio cada vez maior. Né, se você pensando ter uma estrutura on-premises, física, você tem a gestão do hardware, do equipamento, que não é simples, que demanda especialização, que demanda todo um conhecimento específico. Além de toda a gestão lógica, de segurança, de escalabilidade e de disponibilidade daquela informação. Quando a gente fala de armazenar a informação, tem um outro conceito por trás que é fundamental. É como eu disponibilizo essa informação para os meus colaboradores, para os meus parceiros. Não adianta só eu ter isso guardado. Eu preciso dar acesso devido, acesso que faça sentido para cada perfil de uso. Como que você faz isso hoje? Isso é simples para você? Isso tá natural dentro da sua organização? O que a gente vê no mercado, não. O que a gente vê no mercado é que esse é um desafio para as empresas. Sim. Falando sobre segurança rapidinho, eu sou especialista em segurança, né, AWS, e a preocupação que o mercado tem hoje de padronização de segurança é que o dado ele precisa estar encriptado, seja em repouso, seja em trânsito, não só o dado está lá, né, mas enfim, você conseguir compartilhar isso de uma maneira segura, através de criptografia, através de SSL, enfim. Eu acho que isso é fundamental, tá? E você, hoje, né, nos dias de hoje, você consegue transferir essa questão para os nossos clientes de maneira barata. Exato, perfeito. Bom, fora a segurança, fora o acesso remoto, vocês tocaram em um outro ponto, em um outro tema também muito importante quando nós falamos de investimento, né? Todo mundo sabe, independente do tamanho da sua empresa, você investir em recursos que vão te trazer um excelente custo-benefício, né? Ou seja, vai ser uma ferramenta funcional, mas que também vai estar dentro do seu orçamento, isso é fundamental para toda operação. Então, quando a gente olha um pouco para o mercado e vê as soluções que o mercado hoje oferece para esse tipo de atividade, né, para fazer uma gestão de file server ou de propriedade intelectual, nós vemos um file server, né, on-premises, igual o Everton mencionou, que exige uma arquitetura, né, local, que é um alto investimento para qualquer tipo de empresa, independente do seu tamanho, fora que aí a gente quebra isso em 2 cenários. Se for um Windows, tem um custo mais elevado. Se for Linux, existe uma camada de complexidade por trás da configuração dessa solução. Ou seja, é fundamental que você tenha uma solução que caiba no seu bolso e que seja descomplicada. E mais à frente vocês vão ver também que é um pouco do que a gente vem trazendo para vocês aí, tá? Perfeito. Pessoal, fiquem à vontade em comentar, perguntar. A gente está aqui no final de todo o nosso tema aqui. A gente vai responder as perguntas que estiverem no chat, tá? Só acrescentando rapidinho, Thiago, você falou aí de infraestrutura, né, na parte de qual sistema operacional que você vai executar, quais sistemas operacionais geralmente estão atrelados a compartilhamento de arquivos, file server no geral, né? Mas uma coisa importante também que as empresas vão economizar é na parte operacional, né? O time que faz toda essa gestão de infraestrutura, a gente consegue economizar, trazer economias também com relação a isso, né? Você teria algum dado aí para poder compartilhar conosco? Sim, com certeza. Bom, relacionado, né, a esse compartilhamento de dados, né, nós podemos falar, por exemplo, sobre a ineficiência que outras soluções têm na gestão dos arquivos. Então, você acessa ali uma plataforma, né, eu já mencionei várias aqui, e você tem ali uma certa limitação da maneira como você consegue atuar em cima daqueles dados, daqueles arquivos. Então, você tem um número muito restrito de opções do que você pode fazer, para quem que você pode enviar, como você pode gerenciar aqueles dados e aqueles arquivos, sendo que hoje a sua atividade, independente de qual seja, pode exigir uma maleabilidade muito maior, né, para que você possa fazer a gestão desses dados, o que também tem sido hoje
um grande problema aí do mercado, né? Fora isso, nós temos também um outro problema, né, relacionado às soluções tradicionais, que é a dependência de plataformas, né, de softwares terceirizados para o pleno funcionamento delas, o que faz com que o usuário final, né, você, o cliente que usa essa solução, às vezes tenha que contratar por trás disso várias outras soluções para que a sua plataforma funcione minimamente bem dentro do que você espera, tá? E às vezes, na maior parte dos casos, nem isso ela consegue estar atendendo, certo? Com certeza. Concordo em gênero, número e grau com você. Perfeito. Bom, falamos aí de uma série de problemas, né? Que são problemas reais que você aí, né, vivencia muito bem. Todos nós temos alguma solução de compartilhamento de dados, né, em nuvem até um certo nível. Agora a gente precisa falar um pouquinho, né, do nosso produto e como que ele vai resolver esses pontos, né? Como que a eMaster, juntamente com a AWS, conseguiu resolver todos esses problemas, né? Então, falando um pouquinho, né, começando lá de trás, do problema de segurança. Então, nós apresentamos uma série de problemas de segurança, de falhas de segurança, e como que seria solucionada essa parte, por exemplo, de criptografia dentro do Safe Storage. São dados criptografados, seguros, redundantes, que ficam disponíveis, né, para usuários previamente autorizados, né, pelo administrador ali, Sim. que automaticamente garante ali a segurança dos seus dados, dos seus arquivos, como o Hildo disse, da propriedade intelectual ao longo de toda a esteira de utilização da plataforma, certo? Com certeza. E a gente fala de segurança é um assunto bem amplo, né? A gente consegue levar a segurança no âmbito da infraestrutura, por exemplo, né? Será que o seu ambiente ele tem um backup? Será que o seu ambiente ele tem uma redundância, né, do armazenamento dos arquivos? Então, a gente consegue também levar a segurança na parte de usuário, né? A sua organização. Talvez você tenha departamentos, né? A sua organização está departamentalizada no sentido de que, por exemplo, o pessoal do RH não pode ver os arquivos do grupo administrativo, por exemplo, e vice-versa, né? Então, a gente consegue ter essa granularização de acesso, né, para poder manter a segurança também. Uma pergunta que eu tenho é: será que você tem backup? Mas seu backup funciona? Essa é uma pergunta que a gente vê muitas vezes sendo respondida no momento crítico que não. Eu achava que eu tinha backup, mas o meu backup não funciona. Ele não é íntegro, ele está já há meses defasado. E a nossa proposta é resolver isso de uma forma simples, inteligente, transparente para a sua empresa. A sua empresa não vai se preocupar mais com esse tipo de problema. O nosso trabalho aqui é tornar a sua vida mais simples. O Safe Storage tem essa proposta em última instância. Com certeza. E é orgânico, né? Você não tem que fazer malabarismo, nem provisionar nada. Isso já está construído na plataforma, não só o backup dos... Durante a falha, algo que a gente fala muitas vezes tecnicamente, né? A sua estrutura, seja o seu RP ou o arquivo que você gera para um determinado tipo de processo, ele tem que ser resiliente, ele tem que ser disponível além de tudo, né? Ótimo. Só falando um pouco mais sobre um ponto que o Everton levantou ali também, que é sobre essa gestão do controle de acessos, né? É algo que é, assim, sensacional. Imagina bem, você tem a sua empresa, obviamente ela é departamentizada, e os times têm acessos, né, de níveis diferentes. Obviamente, né, um time comercial na sua empresa não vai ter acesso à documentação financeira, administrativa, fiscal, contábil e por aí vai. Então, da mesma maneira que na sua empresa, né, acontece essa departamentização, é necessário que a gestão dos arquivos que você hospeda, que você armazena, também seja segmentada. E o Safe Storage permite isso muito bem. É totalmente possível para o gestor, né, o administrador ali, fazer essa separação, criar pastas, colocar uma pasta de departamento pessoal, financeiro, e fazer com que somente as pessoas que têm aquele acesso permitido previamente possam acessar aqueles arquivos e ter acesso àqueles documentos. O que hoje, né, você pode pensar assim, nossa, mas isso deveria ser o básico. Pessoal, isso não é o básico no mercado, tá? Pode ter certeza, infelizmente,
A maior parte das plataformas não oferece isso e nós, né, inserimos isso no Safe Storage pensando em vocês e na melhor maneira possível de atender vocês dentro dessa necessidade. Tá? Então, o Safe Storage tem um outro ponto também fundamental, que é uma plataforma nacional adequada às normativas da legislação nacional. Então, se você é um órgão público, se você é uma prefeitura, uma entidade pública que precisa seguir rigorosamente normativas internas, normativas externas, leis e compliances rígidos, o Safe Storage é a melhor solução para você. Plataformas semelhantes estrangeiras, nem sempre elas podem te garantir o compliance com as normativas nacionais. Então, esse é um outro ponto fundamental. Mais uma vez, independente se você é uma prefeitura, um órgão público, uma secretaria, um ministério ou uma pequena empresa de contabilidade com algumas pessoas trabalhando, o Safe Storage está pronto para te atender. E lembrando mais uma vez, customizável, aderente ao seu processo, não o contrário, não o seu processo se aderir à ferramenta. Eu acho que a mensagem aqui está clara e o que eu acho que vocês estão ansiosos para ver agora é o que a gente está propondo, né, Everton? Vamos lá, vamos falar um pouquinho das vantagens do Safe Storage. O Andrezão, se você puder compartilhar minha tela aí, meu amigo. Basicamente, pessoal, um ponto que a gente esqueceu, Thiago, que a gente pode comentar é sobre escalabilidade, entendeu? Hoje você, no ambiente on-premises, você está, não diria refém, mas você está preso ali ao tamanho da sua infraestrutura. Se você precisar, por exemplo, provisionar um disco, você tem que comprar aquele disco, tem que alocar esse disco dentro do seu servidor, instalar fisicamente, né? E configurar para que ele possa fazer parte lá da sua pool de storage. Né? Hoje no Safe Storage, né, que é uma plataforma open source, né, que nós personalizamos essa plataforma para que a gente pudesse garantir toda essa parte de segurança e também integrar com as APIs de infraestrutura da AWS. E a gente utiliza, eu até abri isso aqui, que a gente utiliza o S3 como storage. O S3 é muito interessante, é uma plataforma de hospedagem de objeto da AWS, né, que você consegue ter uma redundância dos seus dados e também uma confiabilidade que aquele dado vai estar lá imutável. Né? Se você quiser alterar, obviamente você consegue alterar, né, mas você consegue garantir que ele está seguro, armazenado de maneira segura. Apresentando rapidinho aqui, pessoal, uma outra vantagem também que é importante mencionar é a cara do Safe Storage, tá? Que a gente consegue personalizar ele de acordo com a sua marca, com a sua empresa, com as suas cores, com a sua identidade visual. Até a sua URL, a gente consegue utilizar, você tem um domínio, né? Você quer utilizar o seu domínio, por exemplo, storage.minhaempresa.com.br. Você consegue personalizar tudo aqui, basicamente, tá? E aqui é uma plataforma bem simples, é uma plataforma bem intuitiva, que você consegue, com cliques, arrastar, soltar, subir arquivos, enfim. Eu acho que não preciso de mencionar, né, exatamente qual que como é que faz para você subir um arquivo, como é que faz para você ver uma imagem, por exemplo, que é bem intuitivo aqui, por exemplo, eu tenho... É uma plataforma que foi desenvolvida para ser acessível e a qualquer nível de usuário, seja um usuário mais avançado, seja um usuário mais iniciante, independente da familiaridade dele com tecnologia, ele vai conseguir facilmente executar suas ações, ele executar suas tarefas. Sim. E uma feature que os nossos clientes gostam bastante, eu não sei se vai dar para me mostrar aqui, que é fornecer esses arquivos como se tivesse hospedado localmente na sua máquina. Né? Aqui ele tem um compartilhamento por WebDAV, que você consegue mapear a comunidade de rede mesmo e ver esses arquivos localmente lá. Acho que eu consigo fazer aqui, né, André? Deixa eu trocar aqui o compartilhamento, pessoal. Vamos lá. Eu não estou muito acostumado com o VDO. Segura aí, Thiago. Enquanto o Everton faz essa adequação ali, um ponto muito importante que ele falou a respeito ali da escalabilidade é a flexibilidade que vocês precisam, tá? Imagina só, hoje quando você vai contratar, né, uma solução no mercado, você tem aí
pacotes fechados. Imagina, você tem um número de usuários e você tem uma volumetria específica. Então, você tem ali 30 usuários para 1 tera. Só que talvez 1 tera te atenda, mas você tem 60 usuários. Então, você é obrigado a fazer um upgrade de pacote, pegar uma volumetria maior só para que você tenha um número maior de usuários dentro dessa solução. Então, o Safe Storage, ele vem para desmistificar isso, trazer para você uma abordagem mais flexível, principalmente com uma volumetria que a gente chama de on-demand, né? Onde você vai estar pagando de acordo com o espaço, né, armazenado ali, de acordo com os dados que você colocar. Isso facilita muito, porque para você que tem pouco, né, arquivo, você vai pagar muito pouco. E para você que demanda de mais espaço, ou que você tem uma operação onde os arquivos, né, o volume de arquivos, ele vai aumentando esporadicamente ali ao longo do tempo, você vai ter, né, essa cobrança mais flexível de acordo com o volume de dados que você armazenar. Então, assim, você tem uma operação mais flexível, é mais tranquilo de você dimensionar isso, e tudo isso com muito controle, né? Com certeza. Porque nós temos ali por trás do Safe Guardian também por trás do Safe Storage, o Safe Guardian, né, que é uma plataforma, né, de FinOps ali, que o cliente vai ter toda uma gestão de observabilidade, onde ele consegue ver a quantidade de usuários que ele tem online, quem movimentou os arquivos, quem não movimentou, quem acessou, quem não Sim. acessou. Então, você tem, de fato, uma gestão e uma administração geral dentro da plataforma, com uma série de painéis e dashboards ali para te nortear muito bem. Bacana você ter comentado o Safe Guardian, que é um outro produto, né, que a eMaster está trabalhando bastante, e ele traz, né, essa parte de observabilidade de como que seu dado está sendo hospedado, qual a infraestrutura que está por trás daquilo ali, traz a transparência também nas aplicações, né, no produto que você está contratando. Voltando aí para minha tela, pessoal, eu estava falando aqui de você poder mapear esses arquivos como se estivesse localmente, né, na sua máquina lá. Então ele tem essa feature aqui, que ele vai pegar por usuário, tá? Isso aqui é relacionado ao meu usuário aqui, no momento é emaster.cloud, e eu vou fazer o mapeamento aqui na minha máquina, rapidinho. Deixei ele mapeado aqui, ó, basicamente a unidade de rede está aqui, ó. Os meus arquivos estão aqui localmente, ó. Por exemplo, a pasta imagens que eu estava demonstrando lá, eu vou abrir ela aqui na minha máquina agora. Tranquilo, né? Eu tô com as imagens aqui já. Dá para ver vídeos também. Vou dar um nível aqui. E tá tudo hospedado na nuvem, tá, pessoal? Com armazenamento no storage do S3. Já tem um vídeo aqui de 39 megas. Vamos exibir ele aqui rapidinho. Um vídeo de exemplo. Não sei se vocês estão vendo com a fluidez que eu estou revisitar, né? Aqui, já dentro da plataforma, você tem o backup integrado e tem também o versionamento, né? Vamos supor que você tem lá uma planilha de contabilidade, uma planilha contábil, né? Que você faz lá os seus lançamentos. Se por algum motivo alguém apagar alguma coisa importante, alguém estragar, né, a sua planilha sem querer, você consegue meio que voltar no tempo, pegar aquela versão lá, a última versão salvada, e consegue restaurar aquilo ali. Então, assim, além de você ter o backup do arquivo, você tem ele versionado, já dentro, integrado dentro da plataforma. Essa opção que eu acho bem interessante, uma feature bem legal de comentar também. É algo que acontece no dia a dia de todo mundo já fez alteração numa planilha, num documento, que depois viu que não deveria ter feito, fez sem querer. O versionamento resolve isso, né? Então você consegue voltar no tempo aquele arquivo. É fundamental essa feature para você ter mais tranquilidade, né? Sim, com certeza. A gente já falou das vantagens, né, de versionamento. A gente consegue personalizar o Safe Storage para você, né, deixar ele com a sua identidade visual, com as suas marcas, com as suas cores, né? Uma vantagem também essa questão do backup integrado, né? E é um ambiente escalável, né? Que a gente vai utilizar o modelo Pay as you go, né? Que é um modelo que a AWS também usa. E esse modelo basicamente você vai pagar pelo que você usa. Tem um custo da infraestrutura, né? Mas além da infraestrutura tem um storage que você vai pagar, por exemplo, se você vai utilizar 5 GB, você vai pagar pelos 5 GB. Se você vai utilizar 50 tera, você vai pagar pelos 50 tera.
Então, isso é uma função importante que vale a pena a gente mencionar, né? Porque e isso já está integrado também na plataforma, ele já cresce conforme o uso. Você não tem que provisionar nada, você não tem que ligar para a eMaster, aumenta aí o meu disco aí, porque eu vou precisar colocar lá não sei quantos gigas de arquivo. Isso aí já está pronto, pessoal. Já está pronto, é só usar. Você só tem que pensar no seu negócio e deixar a infraestrutura e toda a parte operacional conosco. Imagine você teve uma nova demanda, começou a gerar um monte de novas informações e o seu storage hoje, seu servidor de arquivos está ali com 95% da capacidade total de armazenamento. Qual que é o processo normal hoje em dia? Você ou trocar aquele servidor, se ele não for possível fazer um upgrade ali de disco, ou comprar novos HDs, né, para aquele servidor, para que ele possa armazenar mais dados, mais informação. Esse é um processo que normalmente demora dias ou talvez alguns meses, né, dependendo do tipo de estrutura que você tem. No Safe Storage isso não vai ser mais um problema. Safe Storage, você não vai se preocupar mais com isso. O inverso também é verdadeiro. Tem um monte de arquivos aqui que já não são mais importantes para a minha operação. Eles já são legados, já não faz mais sentido. Eu posso arquivar, eu posso tirar isso da minha área de produção principal e levar isso para uma outra área de arquivamento, como se fosse um cofre mesmo. Sim. Dentro da estrutura da AWS, você ter 1/1000 do custo que você teria com esse arquivo dentro de uma área de produção. Lembre que isso é fundamental para que você tenha uma gestão de custo eficiente, mas que você também continue mantendo esse dado armazenado, continue tendo a posse dessa informação, porque ela pode vir a ser estratégica, tanto do ponto de vista de inteligência artificial, quanto do ponto de vista de compliance. Dependendo do seu negócio, você pode ter alguma legislação que exige que você tenha isso por 20 anos, ou ad eterno. Você tendo essa capacidade de ter um ciclo de vida do arquivo mais ajustado às suas necessidades, permite que você tenha todo o benefício de ter performance, ter o dado armazenado e ainda assim ter um custo baixo com esse armazenamento. Previsibilidade, né, Hilton? Previsibilidade de custo. Você consegue configurar, por exemplo, nos seus usuários, uma cota. Né? Por exemplo, fulano de tal ele pode armazenar somente 1 GB, ele pode armazenar somente 10 GB. Isso aí é completamente flexível, né? E te dá aí um controle maior sobre as operações, não só na parte do que ele está armazenando, mas também você consegue ter uma auditoria, né, dentro do Safe Storage, do que ele está fazendo, quais arquivos que ele está criando, quais arquivos que o usuário está compartilhando. Acho isso muito importante também. Exato. Voltando, né, na questão da flexibilidade que a ferramenta traz. As soluções que você costuma ver no mercado hoje em dia, elas são muito engessadas, né? Mais ou menos todos os usuários, independente do perfil de uso dele, ele vai ter uma cota de armazenamento e você fazer o upgrade dessa cota para um usuário que usa mais, não vai te onerar mais, você não consegue mover as cotas, as franquias, vamos dizer assim, de um usuário para outro. Por exemplo, eu tenho um usuário que só armazena Word, assim, eu tenho só documentos ali muito básicos, e eu tenho outro usuário que faz parte do marketing, que tem um grande volume de vídeo, imagem, de alta definição, consome muito mais. Esse cara precisa de 2 teras de armazenamento. O meu outro usuário precisa de 2 gigas, 3 gigas de armazenamento. Nas ferramentas que estão disponíveis hoje no mercado, você não consegue tirar de um lado e colocar do outro. No Safe Storage, sim. No Safe Storage você tem total flexibilidade de determinar qual que é o volume ideal para cada usuário. Fora toda essa parte, né, da gestão dos arquivos de um modo geral, a gente também precisa enfatizar a flexibilidade do lado da mobilidade, né? O fato de você
poder acessar o Safe Storage de qualquer dispositivo, né? Seu celular, tablet, computador, tendo a mesma segurança que você teria acessando ele dentro da sua empresa, de um dispositivo que for fornecido ali, um computador de uso corporativo, se for o caso. Por quê? Porque como ele é uma plataforma web, automaticamente tem toda uma requisição de acesso, segurança e, novamente, várias camadas de segurança até chegar aos seus arquivos, seus dados, o que garante que eles estão ali, né, seguros, redundantes e escaláveis, né? Com certeza. Ele tá pronto para poder operar com as principais plataformas aí de Double Factor Authentication, né? Não só autenticação. Se você tiver uma AD, por exemplo, a gente consegue integrar ele com o seu Active Directory para que os seus usuários, né, consigam logar também com a mesma senha que você tem na sua empresa. Aqui tem uma dúvida bem pertinente para o que a gente está falando aqui agora, do Thiago Canuto Lemos, perdoe se eu li errado. Ele fala, outra dúvida, ele tem uma dúvida anterior, tem backup por trás dos dados armazenados ou isso fica por conta do usuário? Thiago, o backup ele é gerenciado pela plataforma, pelo Safe Storage. Então, o usuário ele não tem essa preocupação de ter que configurar isso, gerenciar isso de qualquer forma. Porque isso também tem compliance, né? Não pode ficar a cargo do usuário se ele vai manter aquele dado protegido ou não. Isso tem que ser uma normativa da empresa e a gente pode configurar a retenção desses dados conforme a necessidade do seu negócio. Ótimo. Excelente. Uma vantagem também que eu acho fundamental, Thiago, é o nosso suporte, né? Exato. Quer falar um pouquinho? Exato. Hoje, qual que é um dos grandes problemas, né, que as empresas têm relacionado ao suporte? Você pensa assim, poxa, eu vou fazer a aquisição de uma solução de armazenamento em nuvem, apesar de parecer ser algo bem simples, mas e se você precisar de ajuda que seja para configurar? E se você tiver algum problema na utilização, surgir uma dúvida, alguma coisa assim, você recorre a quem? Você abre um chamado, um chat, do outro lado. É uma pessoa que vai estar respondendo isso para você ou você vai ter ali uma série de perguntas e respostas prontas para poder atender a sua necessidade, caso você se identifique, né, caso o seu caso esteja ali. No Safe Storage isso foi resolvido, né? Você tem o nosso time, o time da eMaster, né, de prontidão, para prestar para você todo tipo de suporte que você tenha. Desde um primeiro momento, quando for feita a implementação da solução, né, você tem uma reunião com o nosso time para que a gente entenda muito bem a sua necessidade, o seu caso de uso, como o Hildo mesmo mencionou, para que a ferramenta possa ser, né, executada da maneira mais customizada possível à sua necessidade. E posterior a isso, qualquer dúvida, qualquer dificuldade que você tem, o nosso time vai estar à sua disposição para poder te orientar, te ajudar e te apoiar nessa jornada aí, tá? Excelente, é isso aí. O nosso suporte humanizado, né, Thiago? Exato. Você consegue entrar em contato aí com nossos arquitetos, tem uma turma muito bacana, né, que trabalha junto comigo e a gente consegue entregar né, uma resposta rápida, né, e efetiva aí aos nossos clientes. Exato, e em português, né? que ajuda muito. Que não deveria ser um diferencial, mas é um diferencial. Né? Exato. Tem mais uma pergunta do Thiago, bem interessante. Thiago, a soberania dos dados são garantidas, tá? Então, se você tem essa necessidade, por qualquer motivo que seja, o seu dado, ele pode ficar no Brasil e a gente garante que ele não tem a possibilidade de sair do território nacional, tá? O dado fica armazenado dentro da região que você escolher com base nas suas necessidades, então a gente pode colocar ele no Brasil e mantê-lo aqui com todo o compliance necessário para cumprir as normativas do seu negócio. Perfeito. Bom, eu listei aqui alguns pontos, né, algumas estatísticas que eu trouxe aqui para você, até para a gente conseguir falar um pouquinho aqui e refletir sobre alguns pontos que o mercado, né, levantou, principalmente a respeito não só de armazenamento, né, dessa camada de file server, mas também da maneira como o mercado reage para o armazenamento em nuvem de um modo geral, tá? Eu vou trazer um ponto aqui relacionado à segurança, tá? A IBM Security Report, ela levantou que
60% das empresas que usam soluções, né, seguras de armazenamento reduzem os riscos de vazamento de dados. Ou seja, o que nós estamos dizendo, né? Geralmente, a gente tenta unir ali o custo-benefício. Olha, eu quero algo muito bom, mas eu quero pagar pouco por isso. A gente sabe que é muito difícil você encontrar isso no mercado. Então, quando a empresa está muito focada em custo, ela acaba reduzindo a qualidade daquilo que ela está contratando, o que faz com que o nível de segurança dos dados armazenados eles sejam mais suscetíveis ali a algum problema, algum vazamento ou algo assim. Esse é um problema que nós resolvemos. O Safe Storage é uma plataforma de custo extremamente acessível, muito mais barata que a maioria das soluções que tem hoje no mercado, porém ela te oferece, como nós estamos explanando aqui esse tempo todo, uma camada muito superior de segurança, criptografia dos dados, para que vocês consigam acessar. Então, nós estamos te entregando mais por menos, né? Sim. Uma outra estatística muito interessante aqui, da McKinsey, é que os times, né, o seu time, né, hoje comercial, ele perde, em média, 20% do tempo procurando arquivos mal organizados. Eu mencionei comercial, mas isso é uma realidade que seu administrativo, financeiro, todos eles vivenciam. Quem nunca gastou um bom tempo, né, dentro de um drive de arquivos, um file server, procurando aquela imagem, aquele arquivo que você precisava, tão importante assim, um contrato, e você custou para encontrar isso. Então, hoje, né, o Safe Storage resolve isso de uma maneira, né, organizacionalmente falando, muito superior, muito melhor do que os outros file servers tradicionais. Eles aplicam isso, né, e disponibilizam isso para o usuário final. E falando também de economia, tá? O Instituto Gartner, ele menciona que o armazenamento na nuvem reduz os custos operacionais em até 40%. Isso nós sabemos muito bem, né? A eMaster nativamente é uma empresa que trabalha com cloud computing, só que vocês sabiam disso? O público, de um modo geral, sabe disso? Hoje ainda existe, em sua maioria ainda, estruturas on-premises, né, locais, onde as pessoas fazem a gestão desses arquivos em drives locais, o que aumenta o custo, diminui a segurança, aumenta os riscos. Então, às vezes a pessoa pensa, né, muitos de vocês pensam, poxa, vou levar para a nuvem, isso vai ficar mais caro, é uma solução de alta gama tecnológica. Não, muito pelo contrário, estamos falando aqui, comprovado, de até 40% de economia em relação ao que você tem hoje, tá? E, por fim, a Fortune Business Insights, ela menciona que, né, o setor de armazenamento de nuvem vai atingir até 2029 376 bilhões de crescimento, tá? Então, nós estamos não só comprovando aqui para vocês, como afirmando que nuvem é o caminho, né, o meio que vocês têm aí para curto, médio e longo prazo, e é uma tendência de mercado. Todo mundo está usando, todo mundo está levando não só os seus dados, sua arquitetura, os seus serviços. A gente vivencia isso muito aí hoje em dia com a IA, né? Todo mundo fala sobre IA generativa e vários outros casos de uso. Então a gente vê que é um investimento massivo, que é uma tendência, e é onde, de fato, você vai ter maior segurança, redundância, escalabilidade e afins. Com certeza. Exato. Isso aí é uma outra questão muito importante, você continuar investindo em soluções locais não faz sentido, né? O mundo inteiro está investindo em nuvem e isso tem um propósito. O propósito é poder construir uma estratégia de data-driven decision, né? Você ter uma empresa orientada a dados e usando IA. Uma vez que você tem o seu dado rodando no Safe Storage, você consegue dar um segundo passo, que é desenvolver uma série de novas funções baseado em IA. Chats baseados no seu documento, para que você possa ter respostas mais assertivas, mais rápidas, bots que você pode interagir com seus clientes, com seus fornecedores, isso tudo integrado à sua base de conhecimento e adequado ao seu negócio. Então, não é usar um modelo padrão de mercado, como várias ferramentas que existem hoje. Podemos falar aqui abertamente ChatGPT, DeepSeek. Isso são ferramentas muito focadas em usuário final, para usar na sua casa, não para uma empresa usar de forma institucional. O Safe Storage te dá essa possibilidade de construir o seu próprio ChatGPT, de construir suas próprias soluções baseado em IA generativa. Legal. Vamos falar sobre uma feature muito interessante,
demonstrar aqui na prática como que a gente faria um compartilhamento de arquivos. Volta para minha tela aí, por gentileza, André. Bom, eu estou aqui, né, nos meus arquivos aqui no Safe Storage, só para fazer uma demonstração rápida, pessoal. Quem sabe, né, vocês podem ter aí um insight de como que você poderia utilizar isso aí na sua empresa. Aqui na minha pastinha de imagens, eu consigo facilmente compartilhar esse arquivo. Posso compartilhar com os grupos que eu já tenho pré-definidos aqui. Eu posso colocar um e-mail, né, de uma pessoa que eu quero compartilhar. Às vezes eu tenho um escritório de fotografia e gostaria de compartilhar essas fotos que eu tirei com meus clientes, né? Eu posso colocar o e-mail da pessoa. Eu posso criar um link de compartilhamento, por exemplo, né? E em cima disso, eu consigo ter algumas opções de permissões aqui, olha. O que a gente tem aqui? Posso colocar senha, definir data de vencimento, é muito importante isso aqui. Talvez você não quer que esse compartilhamento ele esteja definido eternamente, né? Você coloca lá uma data de vencimento, né? E assim que vencer aquela data lá, automaticamente o compartilhamento ele some. Tem a opção de ocultar download, posso colocar alguma observação de texto aqui para quem eu estou mandando, limitar a quantidade de downloads, né? E também dar uma permissão a mais aí se eu quiser colocar lá para o meu usuário. É bem tranquilo. Presta atenção o quanto isso é importante, né? Por exemplo, vamos dar casos de uso real aqui, né? Você tem, por exemplo, uma empresa de marketing que te atende externamente e você precisa enviar fotos, vídeos para eles produzirem alguma peça para você. Em vez de você mandar isso via e-mail, o que pode fazer aquela imagem, aquele vídeo perder qualidade ou muitas vezes consumir o seu espaço ali na caixa de e-mail, você simplesmente cria uma pasta específica para aquele usuário, para aquela empresa e dá o acesso que ele deve ter. Ele deve ter acesso para sempre nessa informação? Na maioria das vezes não. Você determina até quando ele vai ter acesso, se ele vai poder só consultar aquela informação ou se ele vai poder editar aquela informação. Ele vai poder compartilhar com outras pessoas, ele vai poder baixar aquela informação, porque uma vez que você permite que o usuário, né, baixe aquela informação, você perde o controle dela. Então eu preciso que esse usuário só visualize, só tenha conhecimento daquela informação, então eu não deixo ele baixar, não deixo ele editar aquele documento. Então você consegue ter esse nível de controle no seu ambiente do Safe Storage. Sensacional. Né, mais uma vez, tendo mobilidade. Isso aqui é uma feature muito importante para mobilidade com segurança. Aquilo que a gente falou lá no início. Imagina que um consultor externo seu que se desloca, que precisa estar em campo, ele pode continuar tendo acesso, aí independente da plataforma. O Safe Storage também democratiza o acesso às informações, mantendo todas as camadas de segurança e controle, porque se você tiver num tablet Android, num telefone, num iOS, num Linux, num Windows, enfim, desde que você tenha um navegador web adaptado, né, compatível com HTML5, você consegue acessar suas informações tranquilamente. Todo usuário tem login, senha dentro das conformidades do seu negócio. E a gente coloca também, né, um Double Factor Authentication também para poder dificultar um pouquinho o acesso, né? Não diria dificultar, né, mas colocar uma camada a mais de segurança. Você consegue integrar também, acho que eu já falei isso aqui, mas é bom reforçar, integrar com um AD. Você tem um AD na sua empresa e você quer ter o controle dos seus usuários vinculados com o AD para que você não tenha múltiplas zonas de gerenciamento de usuário, né? Você consegue fazer isso também com Safe Storage, que é bem legal. Perfeito. Vou abrir algumas perguntas aqui, tá, pessoal? Tem o do Fabiano aqui, ele está perguntando, hipoteticamente, se o servidor que armazena os dados em nuvem fechar, como o nosso backup ficaria? Fabiano, essa aqui é uma pergunta bem pertinente. Todo o ambiente ele roda na AWS. Cada região, né, cada zona de disponibilidade, cada data center da AWS tem em média 140 mil servidores. E isso é né? A gente está falando de regiões, né, de
presença física da AWS, para que ela considere uma região, tem que ter no mínimo 3 data centers com uma distância mínima de 60 quilômetros de um para o outro. Eles são interconectados, mas independentes. Seu dado está redundante em centenas de milhares de servidores, o que garante que a sua informação ela é durável, né? E a gente está falando de uma das maiores empresas do mundo, não só de tecnologia. A chance de você perder um dado, uma informação dentro da AWS é quase a mesma de cair um meteoro na Terra, né? Acho que até menor. Então, pode ficar tranquilo. Não vai acontecer. Não por falha da plataforma. Existem falhas humanas, né? Um usuário, sem querer, mas aí, como a ferramenta já está preparada para isso. A Esther tem uma outra pergunta aqui. O armazenamento dos dados de arquivos no Safe Storage pode ser autorizado ou é necessário fazer de forma sempre manual? Você pode autorizar isso conforme o perfil do usuário. Você pode determinar o acesso a uma pasta e as políticas que aquela pasta tem para acessar aquelas informações. Algum complemento? Você pode colocar, né, por exemplo, você não precisa diretamente compartilhar os arquivos com o usuário. Você consegue compartilhar com um grupo de usuários, né? É o que comumente as empresas fazem. Elas têm lá o seu departamento e aí compartilha com o departamento. O usuário, porventura, saiu da empresa, foi desligado, você não precisa mexer na permissão da pasta. Você vai mexer especificamente em remover o usuário do grupo e está tudo certo. Perfeito. O Thiago pergunta, mas o Thiago Canuto pergunta sobre as pastas por departamento. Acho que a gente já até respondeu, Thiago. Então, assim, você consegue determinar a política de acesso para aquele departamento, né? Então, tem o departamento jurídico, você determina a política de acesso e até de uma forma mais granular, né? Até para aquele usuário dentro do departamento jurídico. Então, imagina que eu tenho o chefe do departamento, vamos colocar financeiro. Meu financeiro, eu tenho um gerente, que ele acessa tudo. Eu tenho um estagiário que tem funções muito específicas. Esse estagiário pode acessar a folha de pagamento? Normalmente não. Então, eu não deixo ele acessar esses arquivos, as outras pastas que são mais críticas para aquela função ali. Exatamente. Tá? E isso é bem tranquilo, é bem simples de fazer no Safe Storage. Inclusive, você vai receber todo o material de apoio, treinamento, tá, para poder mexer, mas é bem tranquilo. Perfeito. O Thiago tem uma outra pergunta aqui muito interessante, Thiago. Essa pergunta é bem interessante. Ele está perguntando se os dados que o usuário faz download contabiliza para o transfer out. Thiago, contabiliza, mas a gente já te entrega uma franquia de 100 GB de download mensal sem custo. Ou seja, a chance de você ter algum custo adicional é quase nula para esse tipo de comportamento. Se houver alguma necessidade, alguma demanda maior que essa, vamos conversar e a gente precifica isso para você te dar a previsibilidade sobre esse tipo de download, tá? A Esther tem mais uma pergunta aqui. No caso desse compartilhamento por link, posso acessar o acesso do usuário após... desculpa, passou aqui. Pode acessar, perfeito, tá certo, acessar. Inclusive, sim, Esther, você tem total controle daquele compartilhamento. Então, eu posso determinar que aquele usuário vai ter acesso àquela informação durante 2 dias, durante um dia, durante um mês. Quem determina isso é quem está compartilhando aquela informação. Tá? Não só pelo período, né, mas para quem ele envia, qual que é o canal que ele pode estar enviando. Então, o administrador, né, da conta, ele tem total gestão, né, sobre a plataforma de um modo geral, pelos usuários, quem vai estar utilizando, quem vai estar fazendo. Então, assim, é realmente uma plataforma que, além de intuitiva, ela dá, né, total autonomia aí para o usuário sobre os arquivos que estão sendo gerenciados ali dentro. Inclusive, se eu quiser não compartilhar também, né?
Se você quiser cortar essa feature do Safe Storage, talvez a sua empresa ela tenha políticas de segurança bem rígidas e para poder evitar qualquer tipo de vazamento, a gente, né, vai receber essa orientação e vai configurar a aplicação para que você não tenha também essa parte de compartilhamento de arquivos, se você quiser. Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui. No Workdocs é uma ferramenta da AWS que já acho que ela está até sendo descontinuada, mas é um bom exemplo, né? Perco todas as referências de um arquivo shared ao recortá-lo com Ctrl X, colocando em um diretório local. Não nos permite acesso nem nas últimas versões. Como Safe Storage trata isso? Interessante essa colocação dele, porque quando você tem ele deve estar se referindo diretamente ao mapeamento de rede, como a gente demonstrou aqui nessa call. Perfeito. Quando você faz quando você recorta um arquivo, né, basicamente você está passando para a API, esse arquivo ele vai para algum lugar, né, e você consegue ter a rastreabilidade desse arquivo através dos logs aqui do Safe Storage. Então, se você for recortar e colar em outro lugar, pelo histórico da pasta, você consegue recuperar esse arquivo se você quiser, tá? Porque muitas das vezes ele deve estar se referindo a erros humanos, né? Que o usuário ele vai perder a referência desse arquivo, sei lá, ele arrastou um arquivo para uma pasta específica e não sabe onde que o arquivo foi parar, né? A gente consegue rastrear o que esse usuário fez, né? E localizar onde que ele colocou o arquivo e, além disso, consegue restaurar também o estado da pasta antes dele fazer essa movimentação aí. Isso é importante. Tem uma outra pergunta bem interessante aqui em relação à automatização e sincronização dos dados com a nuvem, né? Essa automatização, ela é totalmente transparente para o usuário, né? Uma vez que o usuário criou um arquivo, salvou dentro do Safe Storage, independente se ele salvou, criou isso e anexou no portal web que o usuário tem acesso ou no aplicativo, na unidade de rede que está mapeada no computador dele, isso é automaticamente, instantaneamente sincronizado com a nuvem. Qual que é o tempo de sincronização? Vai determinar a sua rede, a sua banda, o seu link de internet, que vai determinar isso, mas normalmente são segundos, né? Salvou aquela informação, em alguns segundos ela já está disponível, resiliente e disponível dentro do ambiente do Safe Place na nuvem. Ou seja, se a máquina daquele usuário queimar, pegar fogo, ou algo que é bastante comum na nossa realidade, furtada, por exemplo, o dado está protegido, o dado está salvo. E interessante a gente falar também que, recentemente, tá, a gente colocou uma feature na camada da AWS que protege o seu dado contra criptografia de terceiros, né? A gente tem aí visto nas empresas, né, o sequestro dos dados através de vírus, né, e isso a gente consegue garantir na camada da infraestrutura da AWS que o seu dado ele não vai ter esse problema, né? Além de ter o backup, a gente consegue colocar uma camadinha a mais de segurança que vai impedir de criptografias de terceiros entrarem lá e recriptografar o seu dado. Isso é fundamental, né? Todo mundo já ouviu falar em sequestro de dados, ransomware, né? Mas tecnicamente falando, e a maior parte das soluções de mercado não te protegem contra isso. Você precisa, quando você tem uma solução que não está adaptada para isso, você precisa ter outras camadas de segurança. No Safe Storage isso já é implementado direto na ferramenta. Então, se um usuário desavisado é contaminado e os dados da máquina dele foram encriptados, isso não contamina o dado que está salvo na nuvem. Ou seja, você formatou aquela máquina, eliminou aquele risco, você volta a acessar o seu dado instantaneamente, ele de forma saudável e íntegra. A durabilidade da informação é uma característica muito importante do Safe Storage. Para vocês terem ideia, o nosso serviço tem um SLA de durabilidade, que em resumo, né, simplificando, qual que é a
possibilidade de eu perder a minha informação. Ela é de 99,119. Ou seja, você tem menos de 1 milionésimo de possibilidade de perder uma informação que está armazenada dentro do Safe Storage. Eu acho que... tá aqui uma outra pergunta bem interessante aqui. Quantos usuários posso ter usando o serviço? Quanto você precisar. A gente tem pacotes, né, que vão até 50 usuários, mas você tendo uma demanda maior que essa, a gente customiza uma proposta para você e você tem o ambiente necessário para atender 1.000 usuários, 2.000 usuários, enfim. Não existe limitação, a plataforma vai atender muito bem. A contratação, Ariel, é bem simples, né? A gente dimensiona, te apresenta, né, uma proposta e você consegue com um dia ter acesso à informação, ao serviço. Eu acho, a gente já está aqui um tempinho bom, né? Eu acho que uma boa parte do que a gente queria demonstrar para vocês já foi passado. Fiquem à vontade em entrar em contato com a equipe, nos acionar, a gente pode fazer uma demonstração mais aprofundada. Aqui, para não ficar muito maçante, a gente não entra em muitos detalhes para que vocês possam depois, de forma personalizada, terem uma demonstração e tirar toda dúvida que você tenha, tá? A gente vai ter uma oferta especial para quem entrar no nosso grupo do WhatsApp. No link da descrição tem o acesso e no QR Code que está na tela também você consegue entrar direto. Amanhã a gente vai lançar essa oferta para quem estiver no grupo e vocês vão ter uma forma de aderir ao Safe Storage bem legal. Te garanto isso, tá? Se vocês quiserem fazer testes, try and buys também, fiquem à disposição, a gente consegue disponibilizar isso para vocês. No mais, obrigado pessoal, obrigado pela atenção, obrigado pela interação aqui, todas as perguntas foram bem interessantes. Mais uma vez, qualquer dúvida, estamos à disposição. Thiago, Everton, algum recado final? Eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui e fico ansioso para poder discutir mais tecnicamente com quem se dispor aí a estar conversando comigo, entrar mais na parte nerdística aí da plataforma, a gente discutir sobre segurança, sobre compartilhamento de arquivos, sobre escalabilidade, que é muito importante. E do meu lado, né, agradecer a todos vocês pela atenção, pela presença também, e falar que tanto eu quanto, né, o nosso time comercial está à disposição de vocês para atendê-los. Vai ser um prazer para a gente estar conversando sobre o seu caso de uso em específico, qual que é a sua necessidade, qual que é o custo que isso teria para vocês, para que vocês de fato entendam o quão barato é, né, o que nós já mencionamos aqui várias vezes, tá? Eu agradeço a todos. Abraço pessoal, obrigado, até mais.